Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo, de muita esperança e de paz. O programa Visão Espírita aborda o tema hoje, o homem no mundo. Nosso entrevistado, Victor Costa Curta. Bem-vindo ao programa Visão Espírita, Victor. Olá, Zola. Olá a todos que estão nos assistindo aqui hoje. Fico muito feliz de poder retornar nesse programa para a gente conversar desse tema tão importante que é, né? O homem no mundo, como viver no mundo sem ser do mundo, né? Então, tenho certeza que teremos uma conversa muito boa, muito esclarecedora, que nossos ouvintes também, telespectadores, vão também aproveitar, tal como nós também, que estamos aqui estudando junto, né? Victor, tradicionalmente, na abertura do programa, eu faço a apresentação do convidado. E nós vamos tentar algo inovando hoje. Vamos pedir que o convidado fale um pouco sobre si. Muito bem. É difícil, né, a gente falar sobre nós mesmos, quem eu sou, mas, como você mesmo disse, meu nome é Victor Costa Curta, minha profissão, né, eu sou químico, sou professor, voltado principalmente na parte de ensino médio. Nasci em berço espírita, né? Então, desde pequeno, 6 aninhos de idade, sentadinho lá nas palestras assistindo, né? Com o desenho, às vezes fazendo um lápis de cor, mas lá escutando atento. Tive experiência também dentro da doutrina espírita na pré-mocidade, mocidade, as evangelizações, né? Depois como ESD, e aí a gente fez o oposto, né? Aí foi de novo, só que como monitor, né? Então tenho a experiência como monitor tanto na evangelização, mocidade, o próprio ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, e atualmente faço as palestras, tanto em casas espíritas, quanto pela USE, também levando esse ensinamento tão bonito do espiritismo. Victor, você abordou a palavra, você citou a USE, né? E o tema da nossa entrevista, da nossa conversa hoje é o homem no mundo. Para que a nossa amiga telespectadora e o nosso amigo telespectador entenda o que é USE e qual a finalidade desta atividade, deste trabalho. É uma missão difícil, em 2 minutos, conseguir resumir toda a USE, né? Mas vou tentar. Então, a USE, como a sigla diz, né, é a União das Sociedades Espíritas. E aqui, no caso, a gente trabalha pela intermunicipal aqui de Ribeirão Preto. Então, a gente tem essa organização, né, que a finalidade principal é unir, né? Essa que é a ideia, como o próprio nome diz, a união das sociedades espíritas. Então, a gente faz essa união entre essas sociedades, né, tanto aqui de Ribeirão quanto da região, aqui no caso, exatamente para a questão de cooperação, né, na difundir a doutrina espírita, né, oferecer orientações. E ao difundir a doutrina espírita, nós temos vários braços, digamos assim, né? Não apenas as palestras, que muitos conhecem, mas também nós temos várias outras situações em que a USE está presente, né? Como a própria Feira do Livro Espírita, uma das atrações, digamos assim, mais famosas, né, que a gente tem. E essa que é a ideia. O trabalho principal aqui é exatamente o fortalecimento, né, do estudo, o fortalecimento da prática, da divulgação do espiritismo, né, respeitando todos esses princípios que nós temos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então a gente respeita todas as outras religiões, a gente leva e acolhe, isso é muito importante, tal como nós queremos ser respeitados, né? Temos que respeitar os outros também. Então nós temos esse respeito, somos abertos, né? E a gente traz exatamente esse trabalho de divulgação, né?
Vitor, nós espíritas temos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Primeiro, por que o Evangelho segundo o Espiritismo e qual foi a principal motivação de Allan Kardec, né, em dar toda a atenção para esse aspecto moral que o Evangelho segundo o Espiritismo apresenta? Perfeito. Então, eu gosto sempre de citar, principalmente para aqueles que estão começando no Espiritismo agora, né, que muitos chegam para a gente e falam assim, né, qual que é a Bíblia de vocês? Né? E a nossa Bíblia, digamos assim, é a Bíblia cristã, né? A gente foca no Novo Testamento, né? E é interessante isso, porque são questionamentos normais, né, de se fazer, e por isso que eu acho que é o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Então nós estudamos principalmente a parte do Novo Testamento, que vai focar nos ensinamentos de Jesus, né? Então, quando a gente fala que a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos estudando a parte do Novo Testamento com a ótica de Kardec, e não Kardec como ele apenas, né? Mas de todo o trabalho que ele fez, juntando de uma maneira pedagógica e didática, né, os ensinamentos da equipe espiritual de luz, né? Que junto com trabalhos, isso a gente poderia ter um encontro aqui só para falar sobre isso, sobre todo esse trabalho magnífico, né? Mas de todos os médiuns também envolvidos ali nesse trabalho, né? Então, isso é o principal ponto que a gente precisa entender. E quando a gente lê, às vezes no evangelho, né, no lar, e a gente lê lá, Marcos capítulo tal, versículo tal, Lucas, João, é exatamente isso, a gente está lendo o Novo Testamento, né? E aí Kardec, ele faz o quê? De uma maneira pedagógica, de uma maneira muito didática, né? Ele destaca esse aspecto moral, né, que o Espiritismo traz, sobretudo essa questão ética, né, voltada para a transformação do moral do indivíduo mesmo, né? E ele viu aí o Evangelho de Jesus como um guia prático para a nossa vida, com ensinamentos que promovem essa reforma íntima, né, promovem essa evolução espiritual. E é muito importante o nosso estudo ser feito de ponta a ponta. A gente fala bastante isso na USE, né? Muitos às vezes pegam o Evangelho como se fosse aquele livro místico. Então vou abrir para ver o que o universo tem para me dizer hoje. E não foi assim que foi elaborado o Evangelho, né? Ele foi feito com uma sequência lógica. Mesmo antes do primeiro capítulo, a introdução, onde explica cada uma das coisas, explica, quem são os fariseus, quem são os saduceus. Como que eu vou começar a ler o texto sem ao menos, né, saber do que se tratam os grupos? Então isso é muito importante. Já começa, eu não vim destruir a lei. Então existe uma ordem, né, importante para ser lida. Aí você pode até falar, mas Vitor, depois que eu terminei de ler e estudar, eu posso, às vezes, fazer uma leitura aleatória? Pode, mas o objetivo aqui é um livro de estudo, né? Então ele traz esse guia muito importante para nós. Não só o Evangelho, mas todo o Pentateuco kardeciano, né? Quando a gente fala do livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, é a base, né? O começar pelo começo, que a gente fala muito da USE, né? Vamos começar a entender melhor esse aspecto moral pelos livros base, não aquela, eu estou assistindo uma novela que é meio espírita, então agora eu estou estudando, eu sou espírita. Não é assim que funciona. Até porque tendo essa base, a gente consegue discernir, né, o que realmente o Espiritismo traz ou que às vezes o homem colocou ali a mais, né, que não é bem aquilo que Kardec nos trouxe, né? Sabe, Victor, eu vejo assim, eu vou abrir aleatoriamente o Evangelho para ver o que o universo tem para mim, né? Eu falo que o universo tem sempre a página que eu abro. É verdade. Por que será, né? E às vezes já fica até marcado, né, a folha, sempre no... Isso mesmo. Eu preciso do Evangelho inteiro, não é só de uma parte. Realmente. Quando conversamos sobre as crenças, a fé, nós temos a impressão que algo transcende ao dia a dia no mundo. Por quê? É interessante isso, né? Porque a nossa religião, na verdade, comecemos
pelo começo. O espiritismo não é só uma religião, né? Então ele tem aí como uma ciência e uma filosofia, né? Então, isso é muito importante. A gente traz muitas vezes naquela pergunta, qual que é a sua religião? Eu sou espírita. Porque muitas vezes o texto, né, que nos traz, ele nos convida a esse religare, né, da religião, de ligar a Deus, mas junto com todas os nossos ensinamentos, seja científico e filosófico, isso nos traz uma percepção de mundo muito maior, que transcende a ideia, né, de algo apenas material, né? Então, essa fé, essas crenças que a gente tem muitas vezes, elas nos conectam exatamente com isso que é além da matéria. Mostra que existe uma vida, né, além da nossa vida aqui, como já foi utilizado isso muitas vezes, né, em filmes, mostrando que nós temos um propósito aqui espiritual, né? Mesmo aqueles que não têm ainda uma religião muito bem definida, no fundo eles sabem que algum propósito a gente tem, né? E você tem que encontrar um propósito, senão você não consegue viver, né? Porque se eu viver sem propósito, né, o que eu vou fazer? Então, através da fé, a gente percebe, né, que nós somos muito mais do que seres materiais. E que a nossa jornada espiritual é importante, né? Esse aprendizado, esse crescimento. E eu acredito que uma das coisas que as pessoas muitas vezes se confundem é que nós não somos seres materiais tentando ter uma experiência espiritual, né? Porque muitas vezes quando a gente vai a um templo religioso, dá a impressão que, naquele momento da semana eu vou ter uma conexão espiritual. Mas não é isso. Nós somos seres espirituais tendo uma vivência material na nossa encarnação, né? Então, por isso que muitas vezes dá essa impressão, né, de transcender aí o que a gente vê aqui na nossa matéria, no nosso dia a dia no mundo. Sabe, nós, ao longo da história, enquanto humanidade, até antes de Cristo, nós tentamos materializar Deus nos templos, né? Como se aquilo fosse algo que conseguíssemos materializar. E percebemos que os templos, em todas as crenças, são meios, não são fins, né? E que até porque alguns constroem aqueles templos altos, né, para dando essa percepção. Isso transcende a materialidade, né? Mas estamos aqui para aprender, né, Vitor? Então, sem dúvida. E se a pessoa, isso eu acho muito importante, principalmente com quem começa no espiritismo, se a pessoa ainda tem essa necessidade, né, nós respeitamos, isso é importante. Se a pessoa ainda tem a necessidade de uma imagem, de um objeto, ok. Só que o espiritismo vem alertando o seguinte, olha, não precisa disso para você se conectar, para você fazer reforma íntima, para Jesus, para Deus te ouvir, a espiritualidade está do seu lado. E com o passar do tempo, a pessoa vai percebendo que realmente não precisa disso, né? Mas é como a gente falou, o respeito é importante. Essas crenças, essas tradições que a gente carrega muitas vezes de outras religiões, elas existem, mas com o passar do tempo a gente percebe, né, que isso vai muito além de onde você está, né, do que você está segurando, mas depende muito mais do nosso interior, né? e os templos têm a característica de nos encontrarmos, né? O aspecto social, da relação, da convivência, isso é muito valioso e precisamos cultivar isso, né? Vitor, a convivência diária com as lições, com o aprendizado, nos remete a uma máxima, né? Amar ao próximo como a si mesmo, fecha as aspas, porque isso é uma afirmativa de Jesus. Quais são os desafios para o homem no mundo diante dessa afirmativa de Jesus? É uma pergunta capciosa, né? Mais uma vez, se eu conseguisse listar todos os desafios aqui, né, o nosso programa poderia estender um pouquinho mais, mas vamos lá. Quando a gente fala, né, de lidar em sociedade, uma das leis, né, que nós temos divina é a lei de sociedade, né? Para nós, ainda seres humanos, vamos dizer, não seres humanos, espíritos, né, não tão evoluídos, é difícil. Mas para aqueles espíritos que já entenderam o propósito, já entenderam o que é o amor, é algo muito fácil, né? Que nem uma pessoa, por exemplo, que aprende que mentir não é legal e já entendeu que aquilo não é legal, para ela é natural não mentir, né?
Então, quando a gente fala do amar ao próximo e querer o bem do próximo, ainda muitos de nós se limitam a amar quem te ama, né? Ou querer o bem a quem te quer bem. E esquece que você precisa devotar, né, esse amor para todos, independente da reciprocidade, né? Só que, óbvio, você vai olhar e falar assim, mas Vitor, você está forçando um pouco a amizade aqui, né? Porque não tem como eu amar alguém, né, que me quer mal da mesma forma que eu amo meu pai, minha mãe, meu irmão, né, meu cônjuge. E é óbvio, isso no próprio Evangelho fala que é natural a gente não ter exatamente o mesmo sentimento que nós temos por alguém que nos ama, né? Só que o primeiro passo é o não desejar o mal, né? A partir do momento que eu já não quero o mal, já meio caminho já está andado. Vai chegar um momento que a gente vai conseguir olhar para aquela pessoa com compaixão, né? E perceber o seguinte, ela não sabe o que faz. Que nem Jesus teve compaixão de nós, né? Perdoa, Pai, não sabe o que fazem, né? A gente vai ter esse momento que vai olhar e falar assim, tá tudo bem. A gente vai continuar amando, a gente vai continuar cuidando, né? Que nem o pai faz com a criança, né, no filho, né? A mãe olha e fala assim, não, por enquanto ele não tá entendendo ainda o que tá acontecendo, mas tá tudo bem, eu continuo te amando, eu vou querer o seu bem e ajudar. Então isso é importante, né? Então amar ao próximo como a nós mesmos é muito importante. Agora, esse desafio envolve o quê? Desafia a gente sair do nosso egoísmo. Por quê? Porque geralmente a pessoa quer o bem do outro, mas dependendo da situação, faz pensando nela, né? É aquela caridade egoística que eu brinco, falo assim, ó, eu tô ajudando o Zola, porque eu fiquei sabendo que se eu faço bem, eu recebo bem. Então eu vou ter mais um tijolinho na minha casinha do céu, e aí quando eu desencarnar, pelo menos eu vou para um lugar tipo nosso lar. É aquela caridade egoística, eu tô fazendo para eu receber algo depois, né? É interessante isso. Então, o praticar empatia é muito importante, a compaixão é muito importante, né? Principalmente esse desafio de aplicar essa máxima num mundo que ainda os interesses pessoais prevalecem sobre o bem coletivo, né? Aquele famoso assim, o que eu ganho com isso, né? Porque geralmente a gente faz isso, né? Eu vou em tal lugar, mas o que eu ganho com isso? Me chamaram para fazer tal coisa. A gente ainda pensa de maneira muito egoística, né? E isso é muito importante da gente parar e pensar. O amar e querer o bem para quem nos faz bem é fácil, né? Agora, esse sentimento de querer o bem perante o outro, né, e fazer o bem sem olhar a quem, essas frases são meio clichês, mas são importantes, né? É muito importante a gente desenvolver. Não é de um dia para o outro, né? Que muitas pessoas se frustram por causa disso, né? Que acham que de um dia para o outro, agora eu sou a pessoa mais evoluída do mundo. Não é assim. Mas tal como um hábito ruim você vai fazendo aos poucos até ter aquele hábito ruim, um hábito bom também a gente vai exercitando diariamente, né? Isso é muito importante da gente parar e refletir, principalmente isso, o egoísmo e o orgulho, né? Como Jesus fala, as grandes chagas da humanidade. Quanto mais a gente combater essas duas chagas, mais a gente vai conseguir amar o próximo como a nós mesmos, né? Uma reflexão, né, Vitor? E que até a nossa próxima conversa, né? O próximo, de uma maneira geral, é complexo de se lidar. E eu esqueço que em determinadas ocasiões, e em inúmeras delas, eu sou o próximo. Eu só vejo o próximo, mas eu esqueço que para ele eu sou o próximo. Perfeito. E que o que eu quero, ele também quer. Eu sempre olho o próximo e esqueço desse aspecto de que também sou o próximo. Além do que o próximo, muitas vezes, é o nosso espelho, né? A gente critica tanto, fala, nossa, imagina que eu tô aqui, né? Aí o Zola tá falando, e eu gosto de falar, fala, nossa, mas o Zola não para de falar, mas é o espelho. Eu que queria estar falando muito, né? Então é interessante isso. Muitas vezes a gente olha no outro e ele reflete nós mesmos, né? É interessante. Você sabe que se distanciar dessa convivência, né? Ou seja, o isolamento sugere algum progresso moral. O homem no mundo consegue perceber o progresso nessas circunstâncias? Então vou me isolar, agora eu vou ficar dentro da minha casa, né?
assim, vou deixar de. Estou protegido aqui, mas também tô mais culto, tô sereno, até porque aqui ninguém me contraria, né? Eu faço tudo do meu jeito, tá tudo certo. Será que é um bom caminho esse? Então, né? É fácil você ser a pessoa mais paciente do mundo se você não tem ninguém do seu lado para tirar a sua paciência, né? Perder aquilo que a gente nem tem, né? E é interessante isso, porque tem uma frase que eu gosto muito de citar, que eu escuto demais, que fala assim: nossa, eu prefiro muito mais meu cachorrinho, meu gato, do que lidar com as pessoas, né? E é lógico, porque o seu cachorro vai chegar para você e vai falar assim: olha, eu discordo desse seu posicionamento político. Não, eu acho que esse seu time não sai da zona de rebaixamento, não. Ele não vai fazer isso, né? Ele não vai discordar, ele não vai te contrariar. Então é óbvio que a pessoa vai sentir mais simpatia, digamos assim, querer o animalzinho do que uma outra pessoa do lado, né? Só que a lei de sociedade, ela faz parte da nossa evolução. Né? Isso não sou eu que estou falando. Trouxe até aqui o recorte do Livro dos Espíritos, na questão 767, que Kardec pergunta assim: é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto, né? Insular, ilhar-se, né? Isolar? E eles falam, e a espiritualidade fala, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, o progresso moral, né? Ele é resultado do quê? Dessa interação social, dessas experiências vividas em conjunto, né? Muitas vezes pode acontecer de você falar assim: ah, Vitor, eu preciso desse momento para mim. Eu preciso me recolher para fazer uma reflexão, uma meditação, sem dúvida. Isso muitas vezes é necessário durante a nossa vida. Mas o importante aqui é perceber que esse convívio, né, é que nós muitas vezes somos testados e desafiados à prática do bem. Então é exatamente nesse ponto que eu brinco desde com meus alunos, né? Eu falo assim, na hora que eu chego, digo: olha, vamos ter um trabalho. E aí, na hora que eu falo assim, o trabalho vai ser em grupo. Aí você vê o brilho sumindo, né? No olho das pessoas. Por quê? Aqueles que já sabem, que falam assim: nossa, vai sobrar para mim, porque eu vou ter que lidar com outro. E ainda eu falo: olha, eu deixo vocês escolherem o grupo. Porque na vida, na hora que você for contratado, você vai ter que lidar com as pessoas dentro do seu grupo do trabalho e você não vai escolher quem que é, você vai ter que lidar. Então a prática com a sociedade, a prática com as outras pessoas, né, de lidar, é ali que a gente vai nos desenvolver. Então se insular, se ilhar, isolar-se, não ajuda na nossa evolução. A gente está quebrando uma das leis divinas, que é exatamente a lei de sociedade, né? Olha, Vitor, aquele detalhe, né? Nós, como você bem colocou, às vezes nós queremos ficar sozinhos para não sermos incomodados, né? Apesar que Paulo de Tarso se retirou por um período no deserto, né? Moisés se retirou um período para que ele fizesse uma convergência, um preparo para passos mais dignificantes ou que trariam exigências maiores. Então você tem que estar preparado para isso. Até abrindo esta questão, como é que é esse momento em que você se afasta? Porque alguns se afastam para se proteger, alguns se afastam para se preparar, para ganhar forças, né? Como é que é isso? Sem dúvida. Quando a gente fala dessa questão de se colocar em posição de reflexão, talvez como a gente mesmo estuda, né, no Evangelho, qual que é o meio mais prático, né, de você evoluir? O sábio da antiguidade já nos diz: conhece-te a ti mesmo, né? Então, o conhecer a ti mesmo é muito importante. Eu só consigo fazer isso nesse momento de reclusão, que é necessário. Uma vez eu estava fazendo até uma aula de yoga e a professora falou assim: muitas pessoas têm dificuldade em meditar, porque na hora que fazem o silêncio, elas escutam os pensamentos e os seus próprios sentimentos. E aí isso aflige a pessoa. Né? Então isso é importante. Então é o propósito. Qual que é o propósito que a gente está fazendo essa reclusão? É para você se afastar do outro, afastar do problema, ou você
se enxergar, se entender a situação para conseguir pensar de maneira mais serena, fazer a ligação junto com a nossa equipe espiritual amiga, ser inspirado para conseguir retornar mais forte. Eu acredito que esse é o propósito, né? Vitor, o programa Visão Espírita, a conversa agradável, ele caminha célere, né? Já faço aqui um convite ao nosso telespectador, à nossa telespectadora, que vamos continuar no próximo. E peço que você deixe a sua mensagem para quem nos acompanhou até aqui. Fico muito feliz nessa conversa tão agradável, né? A gente conseguiu passar por pontos assim muito importantes, né? Entendendo cada uma das ideias do homem no mundo. E eu tenho certeza que vai ser ainda mais produtivo ainda, teremos a nossa continuação desse nosso encontro. Mas que com esses conteúdos que a gente viu até agora, né, que a gente possa caminhar com confiança, né, fortalecidos nos ensinamentos de Jesus, que a gente consiga entender o nosso momento aqui na Terra, tentando aplicar aquilo que Jesus vem nos ensinando, né, que é o amor, que é a caridade, tentando sim passar pelas frivolidades do nosso dia a dia, pelos desafios, mas com muita fé, né, com muita perseverança, com esperança e com o coração puro, com a consciência tranquila, sabendo que nós não estamos transgredindo aquilo que Jesus nos trouxe, né, em seus ensinamentos. Então convido aos nossos telespectadores, nossas telespectadoras, para que no nosso próximo encontro a gente continue conversando um pouquinho mais e aprendendo como lidar no nosso dia a dia de uma maneira muito mais leve, muito mais agradável, né, passando por esse planeta de provas e expiações e evoluindo. Eu tenho certeza que é o objetivo de todos nós aqui hoje. Agradecemos a você, Vitor, por esse primeiro programa. Agradecemos a nossa telespectadora, o nosso telespectador, e nos encontramos no próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.